Pronto. Então, nós vamos começar, gente, a trabalhar com a pedagogia do diálogo, certo? E a cidadania, relacionamento pais e escola, né? Lembrando que depois que eu fui observar sobre essa configuração aí do número, né, do item do edital, está um pouquinho distorcido lá no nosso conteúdo programático, mas foi erro da própria banca, tá? Mas o fato é que tem esse item aí para trás para a gente poder dar conta, certo? Então, pedagogia do diálogo está com item 9, mas a LOAS também está com item 9. Então, depois que eu fui perceber, já tinha programado aqui o material. E o item 19, cidadania, relacionamento pais e escola. Na verdade, eu só vou pontuar algumas questões com vocês, né? Haja vista que a gente já trabalhou aí o tema sobre o ambiente escolar, a gente já falou sobre isso, já resolvemos questões, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala, gente, da pedagogia do diálogo, inclusive, fiquem à vontade para poder complementar, né, com a bagagem e sabedoria de vocês, a gente fala que associa logo de cara a uma pessoa muito famosa, né, na nossa realidade brasileira, chamada Paulo Freire, né? Então, ele é o principal autor que vem trazer todos os conceitos que a gente há de ver aqui agora sobre a pedagogia do diálogo. Então, com relação aos dois itens, quais foram os objetivos? Primeiramente, compreender os princípios e práticas da pedagogia do diálogo e fazer uma breve reflexão sobre sua aplicação na educação. A gente vai focar sobre essa temática na educação e fora dela, bem como abranger a importância da cidadania e do relacionamento entre pais e escola na formação integral dos alunos através da comunidade escolar, certo? Vamos lá, vamos seguindo adiante. A pedagogia do diálogo, gente, ela é uma abordagem na visão educacional que enfatiza a importância do diálogo como um meio fundamental de construção do conhecimento e do desenvolvimento humano. Então, ela parte do pressuposto de ser implementada especificamente na educação, mas não somente nela, né? Hoje, a pedagogia do diálogo, ela abrange outros setores, outras políticas públicas, e tem esse objetivo de desconfigurar a ideia de uma relação vertical, ou seja, em que o professor ele é o centro e condutor do conhecimento, para uma relação horizontal, de contato direto com o aluno, de uma escuta, de uma participação ativa, no sentido de uma troca de informação, troca de conhecimento entre pares. O fato é, que eu já trago para vocês aqui, que a gente não pode esquecer, apesar da grande bênção que é, e que foi essa teoria, né, implementada na história recente da nossa educação, o nosso professor, educador Paulo Freire, ele teorizou isso, principalmente na pedagogia do oprimido, mas pensando numa lógica de acolher educandos que já estavam em idade adulta, certo? Hoje, a pedagogia do diálogo, ela também versa aí sobre a educação básica, então a gente teve uma inclusão dessa teoria, né, voltada também para o desenvolvimento infantil, especificamente para a educação básica, e considerando, inclusive, os anos iniciais. E aí é onde eu vou fazer uma abordagem com vocês, né, até que ponto isso se faz interessante, certo? Ela parte do pressuposto de que a interação entre educadores e educandos, bem como entre outros alunos, é essencial para um processo educativo autêntico e significativo. Vamos seguir. Bom, como eu já falei, já comecei falando sobre ele, né? Esse ilustre educador, defensor dessa teoria, Paulo Freire. Temos outros também, mas ele que trouxe essa pauta pioneira e que realmente versou, né, de forma aí a colocar em evidência nos seus escritos e ser incorporado na educação. E em suas obras, especialmente na pedagogia do oprimido, ele argumenta que o diálogo é mais do que uma simples troca de palavras, mas sim uma criação e transformação mútua de informações.
O diálogo autêntico, baseado no respeito mútuo, na escuta ativa e na busca por uma compreensão compartilhada, é essencial para a emancipação dos educandos e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, gente, ele vem trazendo, né, essa questão da escuta ativa, da compreensão e da abordagem de acolhimento desse aluno, né, de forma que traga a emancipação dele no processo aí emancipatório do seu processo de conhecimento, certo? O fato é que a pedagogia do diálogo, ela não deve se resumir apenas à transmissão de conhecimento, mas ela envolve uma relação horizontal entre educadores e educandos, na qual ambos são agentes ativos no processo de aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro, vem desmistificar essa ideia da verticalização da transmissão dos conhecimentos, baseado na centralidade do professor. Então, quando ele teoriza sobre a pedagogia do diálogo, ele vem falar sobre esse envolvimento na transmissão de conhecimento, pensando ainda na questão da função social da escola, né, que é, primariamente, a transmissão de conhecimento científico, mas que a gente já sabe hoje que não é somente isso, né? A gente tem a incorporação da educação social, ou seja, do acesso à informação, né, do acesso a outras competências que também são incorporadas dentro do ambiente escolar. E isso envolve, né, para que seja significativo, seja evidente e seja leve entre educador e educando, uma relação mais horizontal, mais pautada na escuta, né? Além disso, busca promover não apenas a aquisição de conteúdos, mas também o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, autonomia e responsabilidade social. Então, versa muito com outro ponto, que é a pauta do segundo item, que a gente vai falar, que é a questão do acesso à cidadania, né? Ou do direito dele ser constituído, dele ser formado cidadão também dentro do ambiente escolar, acaba sendo responsabilidade da escola. Então, ela tem essa função primária, né? O fato é que a pedagogia do diálogo, apesar de ter sido pensada para o contexto educacional e para uma abordagem com adultos, hoje a gente sabe que há uma incorporação dessa teoria, né, em outros segmentos, e também não somente para adultos, né, mas para a educação de uma forma como um todo, para todas as modalidades, certo? Então, isso é o que vem diferenciar hoje, é o que eu acredito que talvez a banca venha a questionar de vocês, né, venha a pedir para que vocês interpretem da melhor maneira possível, ao entender que a pedagogia do diálogo, ela também se faz na educação em saúde, ela também se faz na educação ambiental, ela também se faz na educação social, certo? Apesar dela ter sido desenvolvida e pensada para o contexto educacional. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que sair aqui hoje também, né, em mente que acontece, certo? Como toda teoria, né, temos aí alguns princípios, alguns fundamentos que norteiam, então, que são essenciais para a compreensão dessa abordagem, ainda pensando no contexto educacional e por que ela se faz tão importante. Então, o que eu quero que vocês alcancem, né? A pedagogia do diálogo é um conceito, é uma teoria trazida por Paulo Freire, no qual ele desenvolveu especialmente para adultos, mas que foi incorporada na educação básica como um todo. Tal teoria, hoje ela não se faz presente somente na educação, mas ela ainda é uma abordagem educacional muito significativa, né? Cada vez mais evidente e, inclusive, pautada aí na mudança que a gente teve recente com relação à nossa chamada BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, foi... Ô, professora, Oi, Bê. professora, Oi. seu áudio está cortando. Seu áudio está cortando. Muito, muito, muito. Está cortando. Só com a Adriana está acontecendo. O que está... Meu fone não está funcionando. Vocês conseguem me ouvir?
Para mim tá normal. Consegue me ouvir? Agora eu não consigo ouvir vocês, tá? Se vocês forem me chamar, vocês me esperam aqui para tirar. Porque com o fone eu não estou conseguindo ouvir ninguém, tá bom? Mas obrigada por me avisar, Adri. Vamos lá. Então, o que que acontece? Eu acho que então isso é a internet. Vamos lá, então, ó. Quando a gente fala dos princípios, né? Eu estava revisando. Então, a pedagogia do diálogo, ela é uma teoria que foi pensada para o contexto educacional, desenvolvida por Paulo Freire, pensada especialmente para a incorporação e o acolhimento aí, né, da educação de jovens em adultos. E ao longo do tempo, a história recente da educação brasileira, ela foi incorporada como algo bastante significativo para todas as modalidades e para todas as idades, digamos assim. Certo? O fato é que ela, hoje, ela não somente é voltada e acontece somente no ambiente educacional, outros segmentos também adotam, né, desse conceito para melhorar aí as suas situações de convivência, suas relações de trabalho, e ela tem alguns princípios, dentre eles o respeito mútuo, a igualdade de voz, né? Inclusive eu faço uma ressalva aqui com relação ao item que fala sobre a disciplina e limites. Quando a gente fala na igualdade de voz, há questionamentos, né, a se trazer. Quando a gente pensa não em desconsiderar o que a criança traz, mas colocar em evidência o que em o mesmo patamar, em o mesmo equilíbrio, a igualdade de voz, de escuta, entre um educador adulto e uma criança dos anos iniciais é até descompensatório, né? Isso pode gerar problemas aí em dar muita autonomia naquela fase. Isso tem se discutido, né, em alguns estudos recentes aí, até que ponto isso é considerado saudável e isso faz, de fato, a educação ser significativa. A própria questão da escuta ativa, né, ela é considerada como uma prática de liberdade, né, à toa que é chamada, né, da pedagogia libertadora ou libertatória, né, tem vários contextos que falam sobre isso. Então, a pedagogia do oprimido, ela se resume justamente dessa liberdade para o aluno, para o estudante, em se posicionar tal qual o professor, né, e trazer o seu conhecimento baseado na sua realidade, bem como traz também aí a questão essencial de uma construção coletiva desse conhecimento científico, né, baseado na realidade, na contextualização e relevância da realidade do aluno. Isso a gente também já falou em outras áreas, em outras aulas. O fato é que a pedagogia do diálogo, ela é hoje não restrita somente ao ambiente educacional, né? Acontece atrelada à educação social, à educação em saúde e outros demais tipos nas demais políticas públicas, certo? Então, essa aqui é a base, né? São as essências para a gente compreender como que é essa abordagem dentro da educação. Vamos lá. E aí, gente, a gente tem algumas aplicações da pedagogia do diálogo na educação. Em resumo, isso que está muito atrelado à questão da praxis educacional, da praxis pedagógica, né, inerente a cada profissional. Porque a gente já sabe que, se tratando justamente até dessa nova BNCC, onde a gente tem que ter o desenvolvimento aí das competências, né, das habilidades, que é a própria aquisição do objeto de conhecimento, quando a gente fala da aplicação pedagógica, a gente está falando de uso muito expressivo de metodologias ativas, né, dentro da sala de aula, dentro dessa aquisição do conhecimento. Então, isso, na prática, de fato, já é ocorrente, né? Então, dentro das aplicações da pedagogia num contexto educacional, eu diria que ela se resume, não é somente isso, mas ela se resume nas metodologias ativas desenvolvidas, né, dentro do seu contexto ali, dentro da sua prática, certo? Só que são vastas e a pedagogia do diálogo é o mesmo que a concepção dialética da complexidade. Fala, Carol. Deixa eu tirar aqui o fone. Carol ficou de falar. Depois eu te respondo, Márcia.
Ô, professora, eu apertei sem querer. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Desculpas. Não, tranquilo. Tá ruim, porque. Deixa eu botar de novo o fone, gente, porque infelizmente não tá. Não tô conseguindo. Ó, quando a gente fala da concepção dialética, né? Essa palavra dialética, ela vem da questão da diferença, de a observação de dois mundos. Então, de fato, ela vem versando aí sobre uma mudança de paradigmas, né? Uma mudança de construção de uma ideia para outra. Então, de fato, falar em pedagogia do diálogo, não necessariamente eu diria que seja o mesmo em falar de concepção, mas eu diria que são conteúdos assim descorrelatos, né? Quando a gente pensa que, por exemplo, a pedagogia do oprimido, de fato, ela veio justamente para dar essa quebra, né, na pedagogia tradicional. Foi uma crítica muito grande que Paulo Freire fez, né, à educação tecnicista, que ainda era ou é muito presente, né, no ambiente da educação. E aí ele veio colocar essa pauta como... E, de fato, isso foi algo tão diferenciador, né, digamos assim, no contexto do que era observado enquanto educação, que mudou a própria questão da legislação, né, das normativas, das diretrizes curriculares. Então, a BNCC é a resposta disso, né? A gente tem aí uma mudança totalmente, né, atual e versada sobre essa importância, né, de dar uma expressividade muito grande para o aluno, de dar autonomia, de colocar ele como centro detentor mesmo do conhecimento. E, inclusive, isso tem gerado alguns estudos, né, algumas discussões aí, até que ponto isso de fato é saudável para a aprendizagem significativa, né, especialmente na modalidade de ensino voltada aí para os anos iniciais, porque a gente sabe que tem que ter o adulto da relação, por exemplo, né? A pedagogia do diálogo, eu diria que dentro da prática educacional, ela se resume, não somente, mas ela é muito voltada para a questão das metodologias ativas, que é o que a gente já faz em sala de aula, né? Mas ela também é vasta e abrange todos os aspectos do processo educativo, como, por exemplo, dentro da gestão escolar, essa pedagogia, ela é colocada e aplicada dentro da disciplina da gestão de conflitos, né? Justamente para superar conflitos aí entre pais e alunos, entre pais e professores, entre alunos e professores e também professores e professores. Deixa eu ver o que Tati colocou aqui. Isso, na verdade, ele faz uma crítica, né, Tati? Paulo Freire, ele vem fazer uma crítica sobre essa educação bancária, né, uma crítica negativa e ferrenha, ao colocar o aluno como também detentor e passivo só de receber o conhecimento. Então, ele traz a ideia de colocar o aluno como centro, né, e autônomo do seu objeto de conhecimento, da sua observância da realidade. Só que o fato o que eu quero chamar a atenção para vocês, é que eu acho que não necessariamente a banca vai cobrar, mas que pode ajudar na interpretação das questões, é que o nosso cargo é voltado para crianças e adolescentes, né? A pedagogia do diálogo, dentro desse contexto de versar também, de fazer um nexo causal com a área social, ela tem muita expressividade na educação social, né? De dar autonomia ao cidadão, de fazer com que ele tenha acesso à informação, só que isso, de fato, foi pensado para adultos, né? No contexto de você observar isso para criança e adolescente, a gente já tem que ter alguns pontos aí, alguns gaps, que eu costumo dizer, né? Que pode dar uma interpretação errônea se a gente for pensar numa autonomia muito expressiva para o aluno, né? Já que também a gente tem, por exemplo, o item da disciplina e do limite, né? Então, a gente tem que ter cuidado se houver alguma questão contextualizada, tá? Nesse sentido que eu estou falando. O fato é que influenciar, dentro das aplicações, né? Ela tem aí o objetivo de influenciar a relação entre educandos e educadores, encorajando uma postura de abertura, respeito e escuta ativa por parte dos professores que reconhecem a voz e as necessidades individuais de cada aluno. Isso se faz muito importante, né?
principalmente se a gente for pensar na questão social do princípio da universalidade e ao a gente fazer o acolhimento aí, né, da necessidade individual desse nosso alunado, e visam promover também uma cultura de diálogo, respeito mútuo e colaboração, que contribui para a formação integral dos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, certo? Então, não é que se resume em metodologias ativas, mas vocês podem colocar aí, até anotar, né? Logicamente, ela vai ter uma especificidade muito grande na prática do professor, do educador, quando a gente pensa no desenvolvimento de metodologias ativas e de uma escuta, né, de uma ligação. O fato é que o contato e a ocorrência que é dita como ideal para a pedagogia do diálogo é desconstruir a ideia de verticalização do professor, mas horizontal, né? Ter um contato mais humanizado, mais detalhado e mais direto com o seu aluno e com a realidade com que ele traz, com ele convive, certo? Agora, gente, isso, claro, não esgota, né? Falar de pedagogia do diálogo é falar em muita coisa, mas esse resume aí em pensar em Paulo Freire, em pensar nessas reflexões. E quando a gente fala em cidadania, relacionamento pais-escola, né, na verdade, a gente está retomando um conceito aí, a gente já falou um pouco disso, quando a gente comentou lá sobre a aula de ambiente escolar, né, e a atuação dos pais e com a comunidade. O fato é que a escola, ela tem como função social, primariamente, a gente sabe que é a transmissão de conhecimentos científicos, e isso aí a gente não pode esquecer. Ela não perdeu e ela não perderá essa essência enquanto a legislação vigente aí estiver correndo, né? Só que agregado a isso e as mudanças sociais e os acessos aos direitos que nós, né, que as crianças e adolescentes têm, ela também tem por dever fazer com que ele se torne um cidadão, né? E se tornar um cidadão, ou você pensar no conceito de cidadania, é você compreender o exercício pleno dos direitos e deveres na sociedade, sendo cultivada não apenas dentro da sala de aula, mas também no contexto familiar e na interação com essa comunidade escolar, né? Então, o que que acontece? É interessante a gente pensar que a banca, ela pode questionar, né, de que forma também será cobrado essa questão mesmo de o acesso da escola em promover cidadania, tendo ou não o contato com os pais na sua comunidade, na sua realidade, né? Se esses pais agregam ou não. O fato é que o conceito de cidadania, como, por exemplo, acesso a alguns direitos básicos, né? Desde a documentação, a ele entender que ele tem acesso à saúde, a lazer e cumprimento de alguns deveres, como a própria questão da frequência escolar, deve começar dentro da família, né? Mas mesmo se a família não tiver dando conta, digamos assim, né, acompanhando de fato isso, não importa, a escola ela fica na responsabilidade de resolver isso e incorporar, né, na aprendizagem inconsciente desse aluno de que ele precisa ser um cidadão, de que ele precisa cumprir esse dever escolar e ser também ter acesso aos seus direitos, né, no restante aí das políticas públicas. Então, o relacionamento entre pais e escola desempenha um papel fundamental ou crucial no desenvolvimento da cidadania dos alunos, pois é através dessa parceria que fortalece a formação integral das crianças e dos jovens. E quando a gente fala formação integral, é justamente essa associação, né, desses três mundos que a gente está falando aí desde a primeira aula, de sociedade e educação, que é a transmissão de conhecimento científico, função da escola, né, habilidades e competências, está tudo lá de DB e BNCC, associação com a internalização da própria educação social, que se resume em acesso à informação de todo tipo dentro do contexto escolar, atrelado ainda, né, a essa parceria da relação, né, família-escola, para que ele também se torne um cidadão de bem, né, ele também tenha consciência dos seus plenos deveres enquanto aluno, mas também plenos deveres e acesso aos direitos enquanto criança e adolescente. Então, basicamente, esse ponto se resume a isso, tá?
eu não quis trazer muita coisa para a gente esgotar, porque eu também imagino que, como eu já falei inicialmente, é um conteúdo mais leve, é um assunto que faz muita aí referência, né, à bagagem, à formação de vocês. Então, se a gente entender o conceito, né, mais ou menos fica também mais assertivo para responder as questões. Não se trata de um conteúdo cansativo, né, difícil de compreensão. Quando pais e escola colaboram de forma efetiva, promovendo uma comunicação aberta, respeitosa e colaborativa, os alunos são incentivados a se envolverem ativamente em sua própria educação. E isso responde, inclusive, à participação da autonomia no próprio item anterior, na pedagogia do diálogo. Então, quando eu tenho um acesso dessa família com a escola, esse indivíduo, ao ir adquirindo aí valores e virtudes que vêm desde o seio da família sobre a sua necessidade de ser um cidadão, ao cumprir seus deveres e ter acesso aos seus direitos, ele mesmo já desenvolve na sua vivência, né, no seu dia a dia ali, a sua autonomia de querer fazer parte daquele ambiente. E isso é ser cidadão enquanto criança e adolescente, né? Então, o primeiro acesso dele comunitário, depois da família, é a escola, desde criança. Então, esse conteúdo, na verdade, se resume nisso, né? Dele ter essa essência, e isso vai, inclusive, colaborar com a própria ideia, né, da pedagogia do diálogo, em que ele não precisa ser colocado, se nada ser imposto a ele. Pelo contrário, ele mesmo vai ter o prazer, o desejo de estar naquele ambiente, né, e realizar suas funções. O fato é que, quando a gente trabalha muito bem a cidadania, a gente tem essas virtudes incorporadas, né, nas famílias, temos aí o fortalecimento dos laços de confiança e responsabilidade entre todos os envolvidos, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento dos alunos, tanto escolar quanto social. Tá, gente? E aqui hoje, eu quis ser muito mais breve com vocês. Não é que eu estou esgotando o conteúdo, eu sei que a gente poderia falar muito mais sobre isso, né? Deixo aberto que caso vocês queiram comentar, contribuir, melhorar, mas aqui faz um resumo, né, significativo destes dois itens aí, já correlacionando com os demais, para a gente poder responder questões, lembrando que pode ser tudo, está tudo interligado nas questões relacionadas ao CP, né? Então, isso é o que eu tinha a falar em termos de teoria para vocês até hoje. Até agora, tá tranquilo? Vocês não têm algo mais a falar? Rodrigo, gosta de falar aí. Ponto importante, lembrar que pedagogia do diálogo é Paulo Freire, lembrar que ela foi desenvolvida inicialmente para adultos, né, e foi incorporada, e lembrar que a gente também pode ter conflitos se isso for de forma exacerbada, né, em ambientes que não tenham a imposição de disciplinas e limites, justamente porque foi uma pensada para adultos e não para crianças, né? Apesar dela estar sendo bastante significativa e acolhida e já está aí intrínseca na educação, não tem como mais a gente voltar, mas há alguns pontos de reflexão que possa ser, não estou dizendo que vai ser assim, tá? Possa ser que a banca venha a questionar também, a apontar sobre isso, certo? Gente, eu tive bastante dificuldade de achar questões, perdão, da banca para vocês, do Instituto OCP. Inclusive, o material se perdeu aí em 3 questões, eu não sei o que aconteceu, né? Eram para ser 8, ficou 5. E aí, por isso, até mandei já lá no grupão essas 3 a mais para vocês, tá? Então, aqui são questões da IDCAP, da IBFC, são outras bancas, e na verdade eu fiz uma adaptação, né? Mas são questões também que depois que eu percebi que não tinha, realmente não, nos filtros não encontra especificamente sobre a pedagogia do diálogo, tá? E também já faço uma inferência. Será que a banca vai cobrar só isso? Ou vai cobrar de forma subjetiva e nas entrelinhas, né, das demais questões? Enfim, fica aí a reflexão. Então, eu trouxe questões mais objetivas, né? Já foi propositalmente pensado no sentido, olha, são questões muito óbvias, que ela também trabalha com isso, né? Dentro desse contexto aí pedagógico, ela costuma ser muito objetiva, ela não costuma trazer
mais questionamentos, não. E, às vezes, por ser tão óbvio, a gente erra por isso. Então, hoje a gente vai fazer esse treinamento de objetividade, certo? O que está pedindo, de fato, é o que tem na alternativa, certo? E na questão 1, então, ela vem dizendo o seguinte: a pedagogia do diálogo, uma abordagem educacional centrada na interação e no respeito mútuo, tem alguns princípios no processo de aprendizagem. Nesse contexto, qual dos seguintes termos melhor descreve o princípio fundamental da pedagogia do diálogo? Letra A, hierarquia. Letra B, autoritarismo. Letra C, igualdade. Letra D, competição. Ou letra E, individualismo. E aí? Pronto, é isso mesmo. Tranquila, né, gente? Mais fácil que isso aqui. Lembrando que a banca, ela também pode trazer questões, né? Não necessariamente a gente deve esperar por isso, mas ela costuma. Inclusive, tem que ter cuidado para na hora do cansaço a gente não errar essas que são objetivos. Então, não é hierarquia, né? A pedagogia do diálogo, ela justamente vem falar desse patamar de horizontalidade, ou seja, de igualdade de condições e de troca de conhecimento entre os pares. Não está observando se é criança ou se é adulto, certo? Então, hierarquia e autoritarismo aqui não cabe mesmo com essa teoria, com esse conceito, nem muito menos competição ou individualismo, pelo contrário. Então, a única que responde ao nosso enunciado é a igualdade, tá certo? Professora, Oi. tem como você me explicar sobre esse respeito mútuo que eu estou com muita dificuldade? Em que sentido você fala? No respeito mútuo, você seria a troca, mútuo quer dizer troca, né? Então, seria uma troca de respeito, de valores, entendendo a visão do outro. Então, seria o educador entender a visão da criança e espera-se também que essa criança tivesse, né, pelo menos a maturidade de compreender a visão de mundo do educador. Mútuo quer dizer isso. Pronto, agora entendi. É isso que eu Entendeu? estava vendo. Pronto. Pronto. Obrigada. Nada, então é igualdade mesmo, né? Outra coisa, gente, às vezes essa questão que eu estou falando da criança, eu estou enfatizando isso, não é que eu tenho nenhuma crítica à pedagogia do diálogo, não, tá? Eu sou apaixonada por Paulo Freire, mas, claro, a gente, enquanto professor na prática, a gente se depara com situações, né? Então, assim, eu fico a imaginar até que ponto é saudável, né? Eu colocar a criança também na centralidade de tudo, se ela não tem maturidade para isso. Então, possa ser que a banca ela venha a questionar situações desse tipo. Eu fico a pensar sobre isso, entendeu? Outra questão também é justamente como que eu vou incorporar um conceito para os anos iniciais. Então, eu mesmo eu fiquei sem entender, né? Eu confesso que eu fiquei sem entender muito, assim, qual a ideia que a banca colocou de pontuar só, não que não faça parte, né? Mas de colocar a pedagogia do diálogo de forma aleatória e solta, né? Dentro desse contexto. Enfim. Questão 2. Dada também. Um renomado educador brasileiro é amplamente reconhecido como o principal proponente da pedagogia do diálogo. Qual dos seguintes educadores é associado a essa abordagem? Então, é somente entender o que a questão está pedindo, né? A gente falou, já comecei falando para vocês que pedagogia do diálogo é Paulo Freire, não tem para onde correr. Né? Então, aqui a questão letra C, alternativa correta. Então, a gente viu que os dois primeiros voltados para as teorias de desenvolvimento infantil, e os dois últimos, eles também vão falar dessas questões do desenvolvimento humano, né? Aí já vem trazer outros conceitos, outros fatores associados a esse processo. E quem vem falar da teoria da pedagogia do diálogo, ou pedagogia do oprimido, né? É Paulo Freire, certo? Tem pegadinhas assim também, né? Não necessariamente a gente deve esperar por elas, mas pode ter
alguma questão tão óbvia que a gente fique com medo, com receio de responder. Não tenha medo, certo? Pense bem nos enunciados. Questão 3. A pedagogia do diálogo visa principalmente cultivar a capacidade crítica dos alunos, incentivando-os a pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor. Qual dos seguintes objetivos reflete melhor essa abordagem educacional? Letra A, impor conhecimento. Letra B, desenvolver a capacidade crítica. Letra C, testar habilidades. Letra D, criar uma competição saudável. Ou letra E, fomentar a passividade. Ou seja, está bem explícita também na própria questão, né? Essa tá de boa, essas estão todas muito dadas para vocês. Mas foi pensada, viu, gente? Dessa forma mesmo, para a gente trabalhar hoje assim. Já que eu não encontrei nenhuma contextualização, falei, vou pegar as mais objetivas aqui das demais bancas. Então, de fato, né, desenvolver a capacidade crítica, respondendo, pensar criticamente sobre o mundo ao meu redor, tá? Então, de forma que esse objetivo reflete, nenhuma abordagem educacional recente tem mais essa ideia do impor conhecimento, né? Isso aqui é da educação bancária, coisas antigas. Testar habilidades, vocês poderiam até ficar na dúvida, né? Já que a BNCC preconiza isso, mas se estudar não erra. Criar uma competição saudável, jamais. Pedagogia do oprimido, não fala em competitividade. E fomentar a passividade, também não, pelo contrário, a autonomia, tá? Então, as outras não respondem à questão. Questão 4. No âmbito da pedagogia do diálogo, a prática fundamental envolve frequentes oportunidades para os alunos questionarem, discutirem e refletirem sobre o conteúdo estudado. Qual dos seguintes termos descreve essa prática central? Então, nós temos aí, letra A, memorização. Letra B, repetição. Letra C, questionamento. Letra D, competição. E letra E, obediência. Meu sonho que caia umas perguntas dessa na prova, viu, professora? Meu Não sonho. é, Cri? Eu também, viu, gente? Mas aqui é para Porque aí a resposta tá óbvia, né? Sim, muito Só que óbvio. a banca OCP, para nossa tristeza, não trabalha com obviedade assim. Ô, meu pai. Não, mas não tira isso da mente também, porque teve algumas questões, pelo menos na minha área específica, quando eu fiz a do professor, que tinha, estava tão óbvio que a gente nem acreditou. Né? Tem hora que a gente erra, tem hora que a gente erra exatamente por isso, porque a gente acha que é tão. Isso. Tá tão na cara que tá errado. Exatamente. Hoje, nesse sentido, eu quis trazer essa abordagem para vocês, né? Pois é, a do IF também, que esse final de semana, inclusive, foi assim, gente. Até eu botei uma questão para vocês, né, de administração pública. Ali estava muito claro, por exemplo, que era a publicidade, né? O princípio. Então, assim, às vezes acontece, a gente não deve esperar por isso, a gente deve esperar pelo pior, muito pior, né? Mas, às vezes, acontece de ter questões, assim, objetivas. Professora, assim, mas essa questão da publicidade, para mim, não era essa resposta. Para mim, era a de impessoabilidade. Não, mas é publicidade, porque eles são proibidos de fazer campanhas, né? Tem que ser imparciais, eu não posso postar nada de forma que eu venha... Eu já entendi pelo outro lado, entendeu? Então, aí já ia me pegar nessa pegadinha aí. Não, pois é, mas não pode. É questão objetiva aquela ali. É o que está na redação. A Constituição Federal traz daquele jeitinho ali, o artigo 37. Entendeu? Então, a gente tem que treinar isso aqui. O da UESP vai ser domingo, né, não, Tati? Que você colocou aqui. O do IF que foi esse final de semana, inclusive foi da OCP, né? A banca, que é essa banca nossa aqui, o Instituto OCP. Tá, gente? Então, 4, letra C, questionamento, memorização e repetição não é praxis aí da pedagogia do diálogo, pelo contrário, isso aqui é memorização e repetição é da educação bancária,
que ele vem fazer uma crítica, né? O Paulo Freire. É a Nem educação mesmo. tradicional, né, professora? Isso, A memorização e a repetição é da da tradicional. tradicional, Que isso. Paulo Freire, exato, faz essa abordagem aí com Essa relação à crítica. educação bancária, é a crítica é. Isso, isso. E a competição e a obediência. Vocês têm que pensar também, gente, que muitas pessoas estão desatualizadas, às vezes vão fazer o concurso, né? Sem realmente ter estudado, às vezes não tem a prática de estar na rede como vocês, nem mesmo na rede privada, às vezes só tem lá a formação. Então, tudo isso tem que pesar, tem que pensar positivo. Não dá para se desesperar, né? Não dá. Então, e tem questões óbvias, eu sei que é pouco, reconheço, não quero iludir ninguém aqui não, tá? Não esperem questões desse tipo na prova, pelo amor de Deus. Esperem realmente o difícil. Mas pense que, por exemplo, para essa abordagem destes conteúdos mais leves, desses assuntos, né? Que versa sobre a compreensão da dimensão humana, da humanização, do bom senso. Porque se a gente for parar para pensar, mesmo no caso não da pedagogia do diálogo, mas quando a gente fala de cidadania, né? Quando a gente fala das relações família e escola, é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. A gente sabe, né, de forma natural, enquanto professor, que quando a família, por exemplo, está mais ativa na escola, o resultado significativo da criança vai ser muito melhor na aprendizagem. Né? Então, às vezes, tem questões óbvias nesse sentido. E, claro, a vivência vai ajudar, né? Questão 5. Para que a pedagogia do diálogo seja eficaz, é crucial cultivar um ambiente de diálogo aberto e participativo entre professores e alunos. Quais os seguintes elementos são fundamentais para essa abordagem educacional? Se choveu hoje, né? Também não foi coincidência, viu, gente? Foi coincidência. Professor, é o ser de confiança que nós vamos passar. É isso mesmo, concordo. Então, ó, quais os seguintes elementos são fundamentais? Então, diálogo e a participação ativa, tá? Autoritarismo e rigidez, autonomia e conformidade, também não. Né? Autonomia e conformidade aqui poderia até dar uma confundida, mas a conformidade seria o se adaptar àquela realidade e ficar nela, ficar na inércia, né? E a pedagogia do diálogo também vem falar exatamente o contrário. Eu nunca devo me acomodar o tempo todo com aquela realidade. Para eu aprender, eu tenho que questionar, que foi, inclusive, né, ponto da questão anterior, certo? Letra D, competição e comparação, não faz referência nenhuma a esse contexto, a essa nova visão da educação que a gente já trabalha, nem mesmo a hierarquia e a participação passiva, né? Pelo contrário, tem que ser a participação ativa de ambos os partes, certo? Temos mais 3 questões. Vocês querem tentar agora? Vou tentar aqui, que eu ia mandar para vocês, mas que está no material PDF aqui, só um minutinho. Coloca aí mesmo, para a gente já ver agora. Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Porque eu não sei o que aconteceu, gente. Eu vou colocar no PDF, tá? Desconfigurou que essas últimas questões, elas sumiram, por isso que não está no material de vocês, mas foi um acontecimento. Certo? Vamos lá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Ó, o que seria a questão 6, tá? Relacionada agora à cidadania. A educação desempenha um papel crucial na formação de cidadãos ativos e conscientes de seus direitos e responsabilidades. Qual dos seguintes termos descreve melhor a função da educação nesse contexto? Letra A, imposição de ideologias. Letra B, desenvolvimento da indiferença. Letra C, capacitação cívica. Letra D, manutenção do status quo. E promoção da conformidade, letra E. Esse status quo, gente, significa a questão, assim, de manter as coisas como elas estão, né? Mantê-las como está, não mudar, certo? Então, a questão 6. Deixa eu ver o que vocês botaram, que não apareceu aqui para mim. Letra C também, né? C de confiança, fazer igual o Dri.
ser de confiança, de que está tudo certo. Né? Essa aqui que é a correta, tá? Então, imposição de ideologias, não, né? Porque a educação cidadã também, a formação cidadã, ela não vem trazer essa questão da ideologia, pelo contrário, ela vem trazer a ideia de que a criança ou o adolescente, ele tem a mesma condição de deveres e direitos, desenvolvimento da indiferença também jamais, pelo contrário, hoje a gente fala em aceitar essas diferenças. Letra D, manutenção do status quo, não, a sociedade, ela não é parada, ela não é inerte, ela muda a cada geração, né, a cada contexto sociopolítico, mudança aí política, ela vai mudar. Isso também deve ser incorporado aí, né, nessa educação. E fala aqui no enunciado o papel na formação de cidadão. Então, pensa na aquisição de cidadania no contexto da escola, certo? E a promoção de conformidade é basicamente a mesma coisa da D, né? Promover você acomodar com aquela realidade. Também não, certo? Tranquila também essa questão, né, meninos? Super de boa. Mas pode cair. Você perceba que essa já tem uma interpretação um pouco mais aguçada. Questão 7. Uma parceria eficaz entre pais e escolas pode trazer uma série de benefícios para o aluno, incluindo melhor desempenho acadêmico e bem-estar emocional. Quais os seguintes benefícios são associados a uma colaboração bem-sucedida entre pais e escola? Letra A. Interesse dos pais na educação. Letra B. Melhoria do desempenho acadêmico. Letra C. Isolamento dos alunos. Letra D, diminuição do abandono escolar. E letra E, aumento da pressão sobre os alunos. Então, aqui está falando de benefícios. Qual é o principal benefício que tem? Percebam que essa já confundiu um pouco vocês mais, tá vendo? Também ela é objetiva, tá? O principal benefício, o objetivo primário dessa incorporação e dessa parceria eficaz aí dos pais com a escola é justamente melhorar a aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. E aí, no caso, a gente fala de desempenho acadêmico, certo? Ou desempenho escolar. Então, apesar do interesse dos pais na educação ser bom, mas não é o objetivo principal, isolamento dos alunos, não. Diminuição do abandono escolar, ou que seria da evasão escolar, é um benefício, mas não é o principal, né? Só a nível político, mas não a nível pedagógico. E o aumento da pressão sobre os alunos, também não é esse o objetivo, né? Por mais que é importante ter uma pressãozinha aí da família, mas não é o objetivo que eles se sintam pressionados. Então, e pensando na questão pedagógica, a melhoria do desempenho acadêmico, certo? Também é uma questão objetiva, mas já tem um viés aí um pouco mais interpretativo. Vamos lá para a última, então, sobre cidadania. Questão 8. Embora a colaboração entre pais e alunos seja altamente benéfica, enfrenta uma série de desafios que podem dificultar sua eficácia. Quais os seguintes fatores representam os desafios significativos para estabelecer uma parceria entre pais e escola, certo? Então, pensem nos desafios que a gente enfrenta. Letra A, desconfiança e falta de comunicação. Letra B, abertura e transparência. Letra C, participação ativa dos pais. Letra D, cooperação mútua. E letra E, apreço das contribuições dos pais. Exatamente, gente. A maioria fez certo, tá? Letra A. Então, qual o desafio maior? A gente até comentou isso na aula de ambiente escolar e participação dos pais. É a desconfiança que eles têm no perfil da escola, a desconfiança que ele tem no trabalho do professor, no que está sendo desenvolvido, né?
e na falta de comunicação de ambas as partes. Então, por exemplo, aqui, um exemplo bem real sobre a desconfiança dos pais, que acontece muito na minha disciplina, por exemplo, né? Ciências, quando chega a falar, trabalhar com reprodução, com puberdade. Um exemplo simples, mas que é muito corriqueiro. Os pais, eles têm desconfiança do viés ideológico que o professor está trazendo ao trazer um conteúdo que está lá, previsto no plano de curso, previsto na nossa diretriz curricular, né? Que é esse processo de reprodução. Então, a gente enfrenta, por exemplo, um desafio muito grande nesse conceito. Aí, Carol, que bom que seja essa confiança, né, no que o professor está fazendo. Então, a falta de comunicação também do próprio aluno em levar isso para a família, né? No caso do Fundamental 2, é a minha realidade. De falar isso para os pais, de falar que é algo que está lá no livro, já gera algo ruim. Então, acaba sendo um desafio muito grande para a gente, né? A abertura à transparência, então, não é, porque esse desafio ele consegue ser alcançado aí com acesso à informação. Participação ativa dos pais não é o principal desafio, apesar de ainda ser, mas não é o principal, né, que está em evidência aqui entre essa parceria. A cooperação mútua e o apreço para a contribuição. Então, tudo isso, na verdade, se faz desafios, mas a gente está querendo saber o que é na maior proporção, né? E o principal, o mais desafiador, o mais difícil, é justamente a falta de comunicação entre articulação entre gestão, pais, família, professores e alunos, certo? Então, gente, hoje eu realmente fiz, assim, proposital para a gente ficar um pouco, né, menos bugado, que eu soube de pessoas que estão procurando e começaram cursinhos aí nas outras áreas essa semana. Algumas meninas me chamou aqui no privado para relatar. Obrigada, Marcinha, fica feliz com isso. E então eu quis realmente fazer, ó, vamos dar uma pausa de novo, porque depois de falar de social, né, todo mundo fica com a cabeça pesada. Mas a gente vai voltar a apertar a mente de vocês, né? Que só foi para relembrar também, manter a esperança, a motivação, que é possível, que tem questões que são muito óbvias, a gente não pode perder a objetividade, e que sim, que pode acontecer de cair, tanto na área do conhecimento específico quanto geral. Eu sou a prova viva que já me bati em questões assim, bestas, né? E depois eu falei, poxa, tava tudo na cara, né? Então acontece, não perda a esperança, não. Amanhã, estudo em outra área do conhecimento, quinta-feira a gente volta, tá? Apertando a mente de vocês aí. Quinta-feira a gente está na aula 14, né? Se eu não me engano, a aula 15. Deixa eu ver. A gente ainda vai falar da organização do trabalho pedagógico, certo? Qualquer coisa, se necessitar, eu mudo. Amém. Fico muito feliz, tá? Acho que Deus abençoe vocês também. Viu, gente? Muito obrigada. Até mais. Vou rodar a gravação aqui. Assim que estiver disponível, eu mando lá no grupo, tá bom? Boa noite, Pro. Boa noite, Adri. Fica com Deus. Amém. Vocês todos fiquem com Deus também. Amém. Para a gravação.